Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares, tá? Hoje, aulinha de geometria para a turma do sexto ano, galera. Vem comigo então, hein? Bom, módulo 4, capítulo 11, galera. Lá na página 143, tudo bem? Bom, vou fechar aqui a minha webcam, né? Mas deixa eu antes começar a apresentar minha tela para os senhores e senhoras. Então, prontinho aqui. Deixa eu fechar minha webcam para vocês poderem acompanhar minha tela sem precisar travar o computador, né? Que é complicado aqui. Vamos lá, galera. Já está aparecendo aqui para mim que eu estou apresentando para os senhores e senhoras. Bom, livro, módulo 4, capítulo 11, página 143. Galera, vamos lá, hein? Aqui agora, ó, nesse capítulo e nessa página, nós vamos falar sobre tabelas e gráficos, beleza? Uma matéria bem tranquila, bem simples, para a gente arrebentar, ok? Então, galera, deixa eu começar aqui, ó. Deixa eu só puxar para cá, deixar bonitinho aqui para vocês. Bom, acho que já deu tempo aí de todo mundo abrir o livro, né? De todo mundo encontrar a página. Então, vamos cair para dentro, hein? Ele fala o seguinte: existe uma parte da matemática chamada estatística, que é responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de dados numéricos sobre os mais variados assuntos. Muitas vezes, os estudos estatísticos são baseados em uma grande quantidade de dados numéricos. Assim, para facilitar a visualização desses dados, é comum o uso de tabelas e gráficos. Então, esses dois recursos são muito empregados na divulgação de informações, como resultado de pesquisas eleitorais. É uma coisa que a gente está vendo bastante, né, galera, atualmente, porque estamos em uma época de eleição. Então, a gente já está vendo isso aqui bastante, tá? E a variação do preço de alguns produtos, né? Por exemplo, um produto aumentou muito o preço, caiu muito o preço. Então, isso também a gente consegue observar em tabelas e gráficos. As tabelas e os gráficos eles devem apresentar título, que evidencia o assunto abordado, e fonte, que informa a origem dos dados. Então, toda vez que a gente tem uma pesquisa, uma informação dessas aí numa tabela, a gente tem que ter o título, né? Por exemplo, intenções de votos. A gente sabe que o pessoal está pensando em votar naquele determinado candidato. A fonte, IBGE, a fonte, pesquisadores da rede de uma emissora de TV tal, de uma emissora de TV Y, tudo bem, galera? Então isso daí é importantíssimo a gente sempre ter. Bom, as tabelas. Nas tabelas, as informações são organizadas em linhas e colunas, a fim de facilitar a leitura e a interpretação dos dados. Então, olha aqui um exemplo. A tabela a seguir, ela apresenta os campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de futebol de 2010 até 2017. Então, olha só. Campeões e vice-campeões. De 2010, Santos. 2011, Vasquinho. O 2012, Palmeiras. 2013, o nosso Mengão famoso aqui, ó. Que maravilha. Esse aqui foi o mais importante de todos, né, galera? Vale até você grifar isso aqui. Deixa eu até pegar aqui, ó, pra gente. Olha que coisa linda. É importante quando a gente vê um elemento desse aqui, a gente até parar, tá? Em 2014 foi o Atlético Mineiro, 2015 o Palmeiras, o Grêmio e o Cruzeiro, tá? Isso daí, ó, a gente pode ver que aqui tem o título, que são os campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de futebol, tá? E aqui, ó, nós temos a fonte. Qual é a fonte, galera? Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ok? Então, nós temos aqui, ó, calma aí, deixa eu só mostrar para vocês a linha, tá? E a coluna, tudo bem? Então, linhas e colunas, beleza? Aí, olha aqui, ó. Nessa página aqui agora, na 147, né, nós já vamos ver aqui gráficos de barras, galera. Olha que interessante, nós já vamos começar a falar sobre gráfico de barras, tá? Então, o primeiro gráfico que a gente vai conhecer são os gráficos de barra.
Os gráficos de barra são úteis para comparar valores, pois o comprimento de cada barra é proporcional às informações por ela representadas. Veja 2 gráficos de barras com informações sobre a educação básica no Brasil. Então, galera, isso daqui, gráfico de barras, nós vamos ver bastante agora nas eleições, tá? Nós vamos ver gráfico de barras com outro gráfico juntos, às vezes. E aí eu vou mostrar mais para frente qual é esse outro gráfico, tá? Mas vamos concentrar aqui, ó. O gráfico de barras, eles são barras mesmo, tá vendo aqui, ó? Eu posso usar ele para comparar, repara, eu estou comparando aqui a quantidade de estabelecimentos de educação básica no Brasil por região. Então, tem aqui, ó, que o Nordeste é o maior, tá vendo? O Centro-Oeste é o menor. Vocês podem ver que eu posso comparar um com o outro. Olha que coisa maravilhosa isso, tá? E aqui, ó, eu também posso ter um gráfico de barras deitado, tudo bem, galera? Ele não precisa ser só em pé, ele pode ser deitado também. E repara que aqui embaixo eu tenho a quantidade aproximada de matrículas na educação básica por etapa do ensino do Brasil. Então, ó, eu também posso usar para comparar, ensino fundamental é maior e o menorzinho de todos é educação especial, tá vendo? Então, eu posso comparar isso daqui tudo, beleza? Então, quando as barras estão na vertical, o gráfico também é chamado de gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas, tá? Quando ele está em pé. Quando o gráfico está na horizontal, ou seja, deitado, chamamos de gráfico de barras horizontais ou simplesmente gráfico de barras, tudo bem? Então, galera, aqui, quando a gente observa esses gráficos, a gente identifica, ó, facilmente a região com maior e menor quantidade de estabelecimentos de educação básica e a etapa de ensino com a maior e a menor quantidade de matrículas. Eu falei sobre isso, né? Bom, na nossa próxima página aqui, ó, nós temos o gráfico de barras duplas. O gráfico de barras duplas, eles são úteis para comparar 2 ou mais valores de mesma categoria. Por exemplo, aqui, ó, as temperaturas máximas e mínimas registradas em algumas capitais brasileiras, tá? No dia 11 de 6 de 2018. Então, por exemplo, eu posso comparar a máxima, olha aqui, a temperatura máxima é a de azul e a temperatura mínima é a de verde. Eu posso ver que a máxima em Curitiba foi de 26,6 graus e a mínima de 17. No Rio de Janeiro, olha só, a mínima foi de 16 e a máxima foi de 29. Olha que doideira isso, tá? Então, esse tipo de gráfico, ele pode ser representado, ó, olha aqui também, ó, ele é muito utilizado para comparar, tá, as duas informações, ó, necessidade estimada e quantidade de transplantes feitos no Brasil. Então, eu tenho aqui, ó, coração, necessidades estimadas de transplante são 1.649. Acho que foram feitas 380. Tá vendo que eu consigo comparar? É bem tranquilo isso daí, tá, galera? Bom, aqui do lado nós temos outro gráfico que é chamado de gráfico de setores, tá? Esse gráfico de setores, ele também pode ser conhecido e chamado de gráfico de pizza, porque ele realmente lembra uma pizza cortada em fatias, tá? Ele é um gráfico redondo e ele é usado geralmente para analisar a relação entre as partes de um todo. Olha aqui, ó, o exemplo desse gráfico. Percentual das cores dos carros novos vendidos na América do Sul. Então, ó, eu tenho que os carros brancos, eles são maioria. E os carros pratas também, né? Eu sempre tenho uma gama muito grande de carros brancos e uma gama muito grande de carros pratas na rua. O preto vem logo atrás, depois cinza, depois vermelho, que está ganhando muita força também, e aí eu tenho outras cores, né? Aquele marrom, o azul, né? Que sempre estão se destacando aí nas nossas ruas. Bom, o gráfico ao lado, note que a cor branca foi predominante entre os carros novos vendidos na América do Sul. Então a gente pode comparar, ó, que esse gráfico aqui é fácil também de analisar as informações, ver qual é o maior, qual é o menor, qual está no meio, né? Bom, outro gráfico aqui é chamado de
pictograma, galera. Esse gráfico é bem legal. Esse gráfico, ele é utilizado por meios de comunicação como jornais e revistas, e eles costumam trazer gráficos ilustrados com imagens relacionadas ao contexto da pesquisa. Exemplo, galera, eu não falei agora há pouco para vocês que o gráfico de barras a gente vai ver bastante junto com outros gráficos? Então, esse pictograma é um exemplo de como a gente pode ver. Por exemplo, nós temos aí vários candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E aí ele pode fazer assim, ó. Ele pode colocar um gráfico de barras. Opa, deixa eu só minimizar aqui um pouquinho. Ele pode botar aqui, ó, uma quantidade, um gráfico de barras, tá? Tipo esse daqui. E aí ele pode colocar o bonequinho aqui, ó, por exemplo, de um candidato. Não vou citar nomes, porque isso é totalmente antiético. Eu estou aqui para dar aula, tá? Mas nós temos aqui, ó, o candidato A. Aqui do lado eu posso ter o candidato B. Aqui, ó, o candidato C. Então, a gente vê que, principalmente num dos maiores telejornais que a gente tem hoje, eles sempre fazem essa comparação de um candidato com outro, e lá em cima do gráfico, né, a gente tem aqui o gráfico de barras, e em cima do gráfico aqui, ó, tem a fotinho dos candidatos, né? Então, isso daí é bem interessante, tá, galera? Então, note que as alturas e as imagens que representam os edifícios têm medidas proporcionais às informações reais, tá? Então, aqui, ó, a altura de alguns edifícios do Brasil. Aí nós temos aqui, ó, em Santa Catarina, o Vila Serena, o Rio Sul Center, no Rio de Janeiro. Então, são as medidas e aqui são os prédios, tudo bem? É o desenhozinho do prédio. Fica mais bonitinho. Bom, na nossa próxima página, nós temos outro gráfico que ele também vai ser muito visto agora nas eleições, que é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, também chamado de gráfico de segmento, ele representa uma linha para mostrar a evolução dos valores. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente tem o seguinte, o candidato A, ele teve a intenção de voto baixíssima. Aí daqui a pouco, na semana seguinte, a intenção de voto dele subiu, e aí ele conseguiu ganhar. Então a gente consegue acompanhar a evolução de um candidato e a evolução de outro candidato, né? Ele também é muito utilizado por empresas para comparar, por exemplo, a venda de um produto. Por exemplo, ele pode falar para você que a venda de um carro, vamos fazer aqui, ó. A venda de um carro nos primeiros meses, ela subiu. Depois, com a pandemia, ela caiu muito. E aí depois, ó, ela voltou a subir um pouquinho para novamente cair. Então, galera, isso daqui é um gráfico de linhas, ó. Ele pode subir e descer, entendeu? Ou só subir ou só descer, tá? Então, isso daí é muito utilizado por grandes empresas. Aqui o gráfico de linhas apresenta a expectativa de vida de um brasileiro ao nascer. Então, ao nascer, ele tem expectativa de vida de 45 anos e ao passar do tempo, né, ele vai melhorando e aumentando a sua expectativa de vida, tudo bem? Bom, outro tipo de gráfico é chamado de pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que apresenta várias informações sobre a população de um município, estado ou país, segundo as idades e os sexos. Eu acho que vocês vão ver isso daí com certeza em geografia, se vocês já não viram. Nesse tipo de gráfico, a coluna da esquerda representa a quantidade de homens e a da direita representa a quantidade de mulheres, ambos por faixa etária. As faixas etárias são agrupadas de 5 em 5 anos, com exceção da última linha, a mais acima de todas, que ela representa os homens e as mulheres com 80 anos ou mais. Então, olha aqui, galera. 80 anos ou mais, a gente tem aqui, ó, a última faixa, tá? Então, isso daí, galera, são todos os gráficos, tudo bem? Que a gente viu aí, que a gente estudou. Então, agora, para vocês capricharem, tá? Eu quero que vocês façam, por favor, a página 149, 150, 151, 152, 153 e 154, tudo bem? Então, eu quero que vocês façam da página 151 até a página 154. Show? Então, mais uma aulinha aí, ó, finalizada com sucesso, tá?
Deixa eu fechar aqui, apresentar minha tela de novo. Aqui é o meu rostinho lindo e maravilhoso para me despedir dos senhores. Então, galera, mais uma aulinha aí, ó, finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Estou cheio de saudade de vocês, doido para a gente nos encontrar na sala de aula de novo. Mas, enquanto isso, eu fico por aqui e até a nossa próxima aula, galera. Ó, grande beijo, grande abraço. Fui que fui, hein?